A última quarta-feira foi de frustração para cerca de 850 lideranças indígenas do acampamento Levante pela Terra, em Brasília. Isso porque o Supremo Tribunal Federal adiou para agosto o julgamento do chamado Marco Temporal, que estava na pauta da última sessão ordinária do semestre, mas não chegou a ser apreciado pela Corte. O marco temporal define que os territórios só podem ser demarcados caso os povos indígenas provem que já estavam ocupando a área no dia da promulgação da Constituição Federal, ou se comprovarem conflito pela posse da terra. Alberto Terena, coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, afirma que toda a espera para saber sobre o futuro da demarcação das terras tem sido cansativa. Quanto mais antes nós pudéssemos saber, do resultado da votação da repercussão geral, seria um alívio para nós, Aí na questão do marco temporal, para que nós pudéssemos seguir a nossa vida, Ou, se for num caso negativo, também a gente iria estar trabalhando de uma forma que pudéssemos estar assegurando os nossos territórios. É um pouco cansativo essa espera. O processo na pauta do STF trata sobre a reintegração da terra indígena sob posse do povo Xoclen, em Santa Catarina, movida pelo governo do estado em 2009. Mas, em 2019, o STF deu o status de repercussão geral ao processo, ou seja, a decisão poderá ser aplicada a outros casos semelhantes, até mesmo sobre as terras já demarcadas. Como explica Rafael Modesto dos Santos, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário e advogado do povo Xoclen no caso. As terras demarcadas, homologadas, registradas em cartório, que já estão na posse das comunidades, caso aplicado o marco temporal, podem ser revistas essas demarcações, tá? Se os indígenas não estivessem nessa posse física, a qual o marco temporal determina, pode ser revista a demarcação. Mesmo na situação que eu disse de finalizada, homologada, registrada em cartório, na posse dos indígenas pode ser revista. Então a instabilidade é enorme caso o Supremo aplique essa tese para o Xoclen e que deve estender, então, como eu te disse, pela repercussão geral a todos os povos indígenas do Brasil. O marco temporal volta à pauta do STF no dia 25 de agosto, após o período de recesso dos ministros da Corte. O adiamento é temido já que o ministro Marco Aurélio Mello irá se aposentar em julho, deixando uma cadeira vaga no STF a ser preenchida conforme escolha de Bolsonaro, o que pode aumentar a possibilidade de aprovação do marco temporal. Isso significa que qualquer pessoa que ele indique para ocupar um cargo, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal vai ser alguém alinhado a essa ideologia dele, essa ideologia dos ruralistas, que estão dentro do governo. Mas nós sabemos que ainda tem outros ministros que têm uma compreensão sobre a matéria no sentido bastante técnico, de garantias individuais e de direitos fundamentais, no caso, direito à terra. Então a gente acha ainda que, mesmo assim, ainda o Supremo tem maioria para expurgar o marco temporal e declarar ele inconstitucional. Enquanto não acontece o julgamento, indígenas de todo o país continuam aflitos sobre o marco temporal, que coloca em risco a sobrevivência desses povos, como comenta o coordenador executivo da APIB, Alberto Terena. Então, onde houver a situação de demarcação de terras, nós sabemos que haverá um conflito com uma expressão maior de morte, principalmente de indígenas. Então, o marco temporal, ele uma vez aprovado, é um assombro, de mortes aí para nós, povos indígenas que dependem da demarcação de terras. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.